ilustre senhoras vereadoras, nobres senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, saúdo de forma especial a mesa dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, o ilustre vereador Antônio Pires, para fazer a chamada nominal dos edis. Até o presente momento, todos presentes. Havendo quórum regimental, declaro sob as bênçãos de Deus aberta a sessão. Senhores, na forma regimental, vamos entoar o hino de Salgueiro. Convido a secretária DOC para fazer a leitura da ata da reunião anterior. A pedido da dispensa da leitura da ata da vereadora Fátima Carvalho. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discorda, levante. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Convido para o uso da tribuna o novo vereador Auremar. Bom dia. Quero saudar a mesa, no nome do vereador Márcio Demédio, Antônio Pires e Eugênio, vereador Paulo Afonso, Alberto Cornelito, Dinaldo Barros, Bio, vereadora Mana, vereadora Fátima Carvalho, a todos os funcionários da casa e o pessoal que está presente aqui
nosso companheiro também, Vadinho, que foi um dos concorrentes da eleição. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui e ter concorrido a essa vaga de vereador de Salgueiro. Como vereador mais bem votado de Salgueiro hoje, eu tenho muito orgulho disso. Agradecer a Deus primeiramente e a todo Salgueiro por ter me dado essa vaga de vereador mais bem votado de Salgueiro. Por isso eu quero agradecer especialmente a minha família, a meus militantes, aquele povo, todo mundo que quiseram, que me deram o braço nessa campanha. E especialmente aquele povo de Conceição das Crioulas que me deram uma votação imensa, me colocando na vaga de vereador e vereador mais bem votado de Salgueiro. Por isso que eu agradeço muito a Conceição das Crioulas, o segundo distrito, né, que é a Conceição das Crioulas, não é só Conceição. Quero dizer a vocês que política se faz com democracia. Foi a eleição desse ano, há 4 anos atrás, quando eu concorri à vaga de vereador, pela primeira vez, onde eu obtive uma votação boa, que não conseguia me eleger. Muitas vezes criticado por alguns, porque alguns diziam até que eu era vereador de 200 votos, mas tive quase 800. E outra vez agora essa, concorri a uma vaga de vereador, de novo, num grupo forte, que digo forte porque realmente são um grupo forte, de vereadores com muitos votos, e chegar a ser primeiro lugar. Isso é gratuito muito a minha pessoa ter chegado aqui, mas agradeço muito a Deus e essas pessoas que me colocaram. E quero dizer para vocês, vereadores que perderam a eleição, que vocês perderam, mas vocês também estão de parabéns, que vocês perderam o Alberto, o Toy Pires, Bill. Vocês perderam, mas vocês perderam de cabeça erguida. Vocês foram bem votados, porque a eleição de Salgueiro sabemos que não é fácil. A eleição de Salgueiro é muito concorrida. Nós tínhamos 93 candidatos a vereador para 14 vagas. Mas você, Alberto, você está de parabéns, cara. Porque você enfrentou sua doença, a política com a doença, e conseguiu obter mais de 1000 votos. Antônio Pires, você também não baixa a cabeça, cara, isso aí acontece. Acontece com vários. Aconteceu com você, acontece com vários. Bill Benício também, meu querido. Você é um cara forte. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Vamos à luta, que a luta continua. E agradeço a Deus. Agradeço a Deus de novo, novamente, e a todos aqueles pessoas que me votaram em mim e aqueles que não votaram também, que eu sou vereador, você vereador, se Deus quiser, vereador de todos. E estou nessa casa a partir do ano que vem para trabalhar para o povo. Podem ter certeza disso. Eu não vou me esconder de ninguém, que não é o meu jeito, e vou abraçar qualquer causa que chegar aqui a essa casa, que seja a benefício do povo. Isso aí eu tenho certeza absoluta, que eu quero trabalhar, fazer meu trabalho. Eu tenho certeza que vocês, vereadores que estão aqui, os que vão chegar, vocês não vão rejeitar os projetos que sejam a benefício do povo. Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Quero convidar o novo vereador Paulo Afonso para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Senhor presidente, caros pares, primeiro suplente, vereador Vadinho, demais munícipes aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Essa eleição foi uma verdadeira turbulência
E eu costumo dizer que em uma eleição existe caixinha de surpresa. Eu vi Roberto Magalhães, um homem de conceito a nível nacional, um dos melhores governadores que Pernambuco já teve, inclusive para Salgueiro, porque trouxe a água do Rio São Francisco na nossa gestão. E vi Roberto Magalhães perdendo para Mansueto de Lavor, e não tinha na época nenhum serviço prestado. Então, a eleição existe os atropelos. Aqui eram 92 candidatos. O nosso partido tinha 8 candidatos com densidade eleitoral acima de 1.000 votos. E houve uma verdadeira concorrência interna e concorrência externa entre os partidos, entre os candidatos. Eu mesmo estava previsto, em algumas pesquisas, obter mais de 2.000 votos, nem médio também. E eu costumo sempre tomar medidas preventivas e eu não posso reclamar, porque já é o meu 3º mandato sucessivo e eu fui eleito todas as vezes que eu fui candidato a vereador. Nessa agora fiquei no 3º com a diferença de 13 votos e fui o mais votado na zona urbana da cidade, que representa 90% do eleitorado. E perdi por um amigo e correligionário que foi o mais votado no geral, Auremar, porque ele veio com foco de mais de 600 votos de Conceição das Crioulas. Então, isso é a política. Tirei em Conceição 127 votos. Na eleição passada tirei 96. Trabalhei lá para repetir a minha votação. E consegui 27% a mais. Então, a política, em localidades que eu esperava tirar a votação expressiva, houve uma recaída. E depois é que você vai observando com o desenrolar e com os contatos populares. Eu sei que muitas vezes, quando você não obtém um sucesso, existe aquela mágoa. Mas tudo passa na vida. Tudo passa na vida. E é feita a enchente. Ela vai e depois vem um período, outros períodos. Então eu tenho certeza que aqueles que não obtiveram sucesso, mas que continuam sendo fortes. Foi um atropelo político que existe em toda parte do Brasil, em Salgueiro, em toda parte do Brasil. Auremar, na eleição passada, obteve 800 votos, 750 votos. Hoje, no geral, ganhou para Paulo Afonso. Então isso é a política. Isso faz parte da política. E eu me considero um vitorioso. Obtive já 5 vitórias sucessivas na minha vida. Uma com o prefeito, 56%, disputando com o mito Severino Alves de Sá, um homem de bem, um homem de reputação ilibada. Ganhei as eleições. A segunda, ganhei as eleições. Para vereador, nunca perdi nenhuma vez. Foram 3 mandatos sucessivos, mas sempre corri risco de perder as eleições. Mas isso faz parte da política. Então, eu quero agradecer a todos aqueles que confiaram em mim, que depositaram a confiança na rigidez dos meus princípios. Esse será o meu último mandato de vereador, sem sombra de dúvida. Posso até não ser candidato a nada, mas a vereador, esse é o 3º e último mandato. Eu quero que resista em ata hoje o que eu estou dizendo. É o 3º e último mandato. Acho, e vou trabalhar esses últimos 4 anos como nunca trabalhei em toda a minha vida. Vou fazer um trabalho exercendo a função do vereador, visitando as comunidades, dando atenção ao povo. Essa eleição de agora serviu de exemplo, porque a gente saiu observando, detectando uma infinidade de necessidades prementes. O que ocorre é que muitas vezes as pessoas são desinformadas, são mal orientadas, interpretam as coisas da maneira com que muitas vezes os nossos adversários jogam, a mentira, a publicidade mentirosa, enganosa,
e muitas pessoas absorvem aquilo como se fosse verdade. Aqui mesmo eu estou me deparando com um caso aqui, um cidadão que diz: Paulo, eu moro no Brisa da Serra e lá não está chegando água. E fui na Compesa e a Compesa disse que não coloca água lá porque o terreno não tem documento. Então eu quero aqui dizer, vou fazer um requerimento à Compesa e vou pedir ao cidadão que vá até o cartório de Paulo aqui e pergunte. O terreno lá, o Brisa da Serra, é registrado, averbado, registro imobiliário, mais legal que tem em Salgueiro, aprovado pela Prefeitura Municipal, preenchendo os requisitos da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Não coloca água, porque não só é lá não que está faltando água, é na zona rural e em todo o bairro periférico e na parte alta da cidade. Você chega no Santa Margarida, na parte alta, não passa de 8 dias sem ter água. Em todos os bairros periféricos, principalmente na parte alta, nos Altos dos Abelha, na Primavera, porque há necessidade da duplicação do sistema adutor, de multiplicar o volume de água produzido que vem do rio para cá. Há necessidade de setorizar, construindo reservatórios na parte alta, para que haja uma setorização e atender a população de baixa renda que mora na parte alta. E eles estão esperando pela tal transposição que nunca vai sair, que aquilo ali foi uma enrolada, foi um engoldo. Aquilo ali era previsto gastar 3 bilhões, gastaram 9 bilhões, o que caracteriza o desvio de dinheiro público, a prostituição política, a corrupção. Então, Salgueiro, existe a necessidade de ser construído urgente a duplicação do sistema adutor. Salgueiro está com o freio de mão puxado, tem mais de 20 mil lotes e não existe a construção civil para gerar um emprego, para combater o déficit habitacional, porque não tem água. Sem água não constrói. Então eu estou aqui para denunciar, para fazer o requerimento, para pedir, para fazer mobilização. Vou passar esses 4 anos esclarecendo e mostrando e reivindicando, para que haja a solução desses problemas que estão acumulados e estão emperrando o crescimento da nossa cidade e trazendo a falta de comodidade para aquelas pessoas que moram na parte alta de nossa cidade. Então era isso que eu queria lhe dizer, cidadão. Vou fazer o requerimento hoje para a Compesa, vou pessoalmente na Compesa, vou pedir ao prefeito para que cobre o plano de expansão, para que coloque em funcionamento um reservatório que tem na Coab, na parte alta, com a diferença de nível de 30 metros cúbicos, com capacidade de armazenamento de 150 mil litros, que esse reservatório está lá ocioso, sem nenhuma finalidade, para que jogue água para o reservatório e puxe água para o Brisa da Serra e para as casas que também são paralelas à Brisa da Serra ali no Novo Horizonte, que as casas que estão inacabadas, que começaram e não terminaram, certo? Para que chegue a água de maneira satisfatória e que as pessoas possam construir e ter o direito ao líquido precioso. Então estas são as minhas palavras. Quero dizer aqui, de viva voz, que esses 4 anos vai ser 4 anos de trabalho, de luta. Vou para os meios de comunicação. Quando não tiver acesso nos meios de comunicação, na eleição passada eu fui o mais votado. Eu não fui convidado pelo meio de comunicação para fazer uma entrevista. Fui convidado agora pela Rádio Asa Branca, porque existe o complô com o objetivo de ofuscar o brilho do meu trabalho. Mas eu estou com um carro de som montado. Quando eu não tiver acesso à rádio, eu boto o carro de som na porta da rádio. Eu denuncio do dono da rádio, eu denuncio de radialista, que eu não sei o que é a palavra medo. No meu dicionário não existe a palavra medo, e nem tenho medo de cara feia, porque se eu tivesse medo de cara feia, eu não comia cabeça de bode. Vou agir com correção, vou agir com determinação, e vou mostrar que vou fazer uma oposição com responsabilidade. Tenho dito. Quero convidar o novo vereador, o Alberto Muniz, para o uso da tribuna, pelo tempo regimental. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar o presidente Márcio Nemédio, primeiro o secretário Antônio Pires, segundo o secretário Eugênio Bezerra, demais colegas vereadores, Paulo Afonso, Auremar, Fátima Carvalho, Mana, Bill Benício, Edinaldo Barros. Quero cumprimentar
nosso amigo Vadinho, que aqui se encontra, primeiro suplente do PMDB, aos demais funcionários da casa, às pessoas aqui presentes. Quero também cumprimentar a todos que estão me escutando através da Rádio Asa Branca, através dos internautas que estão nos escutando nesse momento. Meus amigos, minhas amigas, é com muito prazer e com muita alegria que estou retornando aos meus trabalhos. Após 7 meses de luta, estou aqui mais uma vez para representar o pouco espaço que tenho aqui na Casa Legislativa Epitácio Alencar. Nossa campanha terminou. Fizemos o que pudemos. A minha não foi fácil, porque estou aqui em Salgueiro há mais ou menos uns 20 dias. A campanha foi feita por meu pai, meus amigos, familiares, e que não é fácil. Você, quando não está presente, fica muito difícil. O eleitor, ele sempre quer ter um contato com o candidato. Mas, infelizmente, não deu tempo para vir, porque minha saúde em primeiro lugar. Segundo, vem a política. Mas a população de Salgueiro soube me representar e me deu ainda 1.025 votos. Engraçado que foi igual à primeira, quando eu fiquei de fora. E que quando foi na segunda, retornei com 1.426. Auremar, estou me recordando, da outra vez que ele teve 700 e poucos, e eu pensando, muita gente ficou revoltado, querendo a volta, e com certeza agora nessa, ele vai estourar de votos. Foi dito e feito. O povo, ele fica triste, como ficou comigo, e agora retornou, porque a zona rural, ela ficou carente. Estou me lembrando bem de Humans, a falta que fez, Pedro e compadre, e Conceição das Crioulas, Auremar da região não foi eleito, e que sentiu aquela presença de um representante naquela localidade. E que eles hoje disseram, ou agora ou nunca. E sim, deram aos dois da zona rural uma votação expressiva, que agora vai ser com certeza bem representado, porque vai ter um representante daquela localidade. Estou me recordando aqui de uma fala que falei aqui na Casa Epitácio, quando disse que a zona rural estava sentindo a falta de Auremar e Pedro e compadre. Por incrível que pareça, essa reunião aconteceu no dia 2 ou dia 3 de fevereiro de 2012. Engraçado, quando foi dia 7 de fevereiro, eu tive que sair às carreiras daqui de Salgueiro para cuidar da minha saúde. Mas, meus amigos, parabéns a todos. Não foi dessa vez que entrei, mas a população, ela tem o direito de escolher, como todos nós, né? A população escolheu os representantes que a partir de 2013 irão estar aqui na Casa Epitácio Alencar. Meus parabéns a todos os eleitos, mas que não vire as costas para o povo. Faça de tudo para deixar eles felizes. Não é fácil, mas vamos ajudar quem precisa. Porque Salgueiro hoje é carente de saúde, carente de água, carente de muita coisa. Então, a população, ela vai gritar durante os 4 anos. Vai gritar por água. Não é fácil. Olha, esses dias que eu cheguei aqui do Recife, população, eu sei que chegamos em época de eleição, mas a população, ela nos pede muito. Elas, todo dia recebia pessoas precisando de exames de sangue, precisando de tomografias, precisando de ultrassom. Quer dizer que a prefeitura faz a sua parte, mas parece que é pouco. É muito pouco para o que a população precisa e, infelizmente, vem nos pedir em época de eleição, que é proibido, mas a população às vezes não entende, não sabe o que é proibição, porque não é fácil. Se você chegar numa casa, como aconteceu comigo, ver 5, 6 crianças morrendo de fome, energia cortada, numa época dessa, eu vou dizer, é triste, você não sabe o que fazer.
E se fizer, já sabe. No outro dia ela sai dizendo na rua: ah, meu Deus do céu, ainda bem que Gualberto pagou a minha conta de luz, ainda bem que Gualberto deu minha cesta básica. Por mais que a gente não dê nada, mas o povo ainda diz que deu. Então, tudo isso hoje é proibido em época de eleição, e às vezes eu sempre digo: olhe, passar as eleições pode me procurar, mas nas eleições eu não faço, para depois não ser prejudicado. Porque vocês, se fizerem isso, vocês estão nos corrompendo, e eu jamais farei isso, porque não vale a pena. Meus amigos, eu queria também falar um assunto sobre a brisa da serra. Paulo Afonso falou aqui sobre a água, mas a população de lá está aguardando uma energia há mais de 10 anos. E eu fiz requerimento nesta casa, e até o momento, a população do Brisa da Serra, Antônio Marcos, um morador que há mais de 10 anos que mora naquela localidade, não teve ainda a sua luz na sua casa, como alguns moradores. Então eu faço aqui o meu requerimento à secretaria, para que mais uma vez olhasse para aquela comunidade que precisa de uma luz. Aproveitando também o momento, quero fazer uma solicitação ao bairro da Coab, à prefeitura, para que olhe com bons olhos. Veja bem, nós temos um espaço naquela quadra, a quadra antiga, que eu fiz a minha solicitação para ser colocado um centro de cultura, esporte e lazer para o bairro da Coab. Esse centro de cultura, esporte e lazer, ele pega da criança, pega o jovem e pega o idoso. É um projeto bonito, é um projeto audacioso, que aquele bairro da Coab está precisando de um projeto como esse. A prefeitura tem um intuito de recuperar aquelas quadras e faz uns alambrados, faz uma academia, uma coisinha simples, que não vai agradar, só vai agradar a parte da juventude. E para aquele tipo de trabalho hoje, ele já está ultrapassado. O governo federal tem um projeto maravilhoso, que é esse projeto do Centro de Esporte, Cultura e Lazer, onde ele pega a criança pela creche, da creche ele pega as outras crianças a partir de 8 anos, 9 anos de idade, para fazer o trabalho de karatê e uns esportes amadores. Nós temos o outro trabalho também, que é a parte da juventude, que é a parte da capacitação. Então, eu gostaria que a prefeitura olhasse com bons olhos, não só o bairro da Coab, mas outros bairros, mas lá tem um espaço já esperando para esse projeto. E eu acredito que se vocês que entrarem agora, os vereadores, olhassem, revessem o projeto, para que fizessem um projeto para abranger a criança, o jovem e o idoso. Porque aquele bairro tem mais ou menos 4.500 habitantes e está precisando de um trabalho melhor, tanto para os nossos jovens, para os rapazes, como para as nossas crianças e as meninas que estão querendo fazer um trabalho melhor. Então está aqui o meu apelo para que vocês olhassem, fizessem novamente revesse o projeto, para que não fizesse o projeto antigo, que é esse Academia da Cidade, que está verdadeiro ultrapassado. As crianças brincam só uma semana naquele cimento, não aguenta mais e fica lá abandonado, só pintado mesmo, e mais nada, não serve para nada. Então está aqui o meu apelo, e eu quero agradecer a vocês mais uma vez, e até a semana que vem, se Deus quiser. Quero convidar o novo vereador Antônio Pires para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar os vereadores, quero cumprimentar a mesa diretora, os funcionários desta casa, todos aqui presentes. E quero, de imediato, nobre senhor presidente, senhor segundo vice-presidente, senhores aqui presentes. É muito importante a política e o ser humano.
No dia da eleição, saindo de Salgueiro para Conceição, vou contar um pequeno episódio. Tinha duas senhoras na estrada de Conceição, por volta ali da fazenda de Antônio Nel. E eu parei, dei uma carona, e ela me falou naquele momento. Alguém que ia comigo perguntou: como é que está essa estrada, assim assada? Ele disse: olha, assim que terminar a política, o governador já disse que ia asfaltar essa estrada. E morando numa casa de taipo. Eu disse: e a casa? Você mora nessa casa? Ele disse: mas já está tudo certo que o prefeito vai fazer as casas populares aqui para nós. Até que ponto o eleitor pode ser tão inocente, mas respeita a posição de cada um? Porque depois de 50 anos, o cara em plena campanha ainda está consciente que vota porque quer, não é porque é obrigado a votar em A e B. Então isso são fatos da vida. Mas, voltando aqui à política, meus senhores, quero agradecer a todos os cabos eleitorais que me ajudaram, a todos os militantes, agradecer também a doutor Alvínio, agradecer também a Gonzaga Patriota, agradecer também a essa família. Que nós entramos numa campanha política, senhores, o qual a gente sabia da rejeição do candidato, mas trabalhamos forte, trabalhamos até onde poderíamos chegar, e mesmo assim obtivemos uma votação que sempre foi a nossa. Então temos que agradecer ao Vinho, temos também que agradecer a Gonzaga Patriota. Não foi fácil enfrentar uma campanha onde todos e todos estavam contra. Tinha uma prefeitura, tinha um governo do estado, tinha uma presidência da república, tinha a maioria dos vereadores, mas infelizmente ou felizmente eu não sou homem para só baixar a cabeça, Auremar. Eu sou homem de erguer a cabeça. Agora, o que não se pode, senhores vereadores, quero também agradecer a meu amigo Nemédio e a meu amigo Eugênio. Pode contar comigo, Eugênio e Nemédio. Jamais, eu acho que nossa amizade vai acabar. Mas também, como eu ia dizendo, não é possível, em plena campanha, onde se tem um grupo, onde se está pronto para defender uma bandeira, para defender um partido, em plena campanha, vereadora Fátima Carvalho, a gente olhar para aqueles que estão ali para defender, para honrar, para defender a ansiedade e a vontade do povo de Salgueiro, onde você encontra alguns cabos eleitorais do seu próprio partido, que eu parava e perguntava: sinto muito, não é com o eleitor tem que ser respeitado, não é com todos os cabos eleitorais, mas tem uns dois que eu vou citar, não vou citar nome, mas também não vou baixar a cabeça, porque eu não sou de baixar a cabeça, sou vereador até o dia 31 de dezembro, mas tem certos momentos, Fátima, que eu parava e me perguntava quem era de fato, se era a carniça ou se eram os urubus. Eu fiquei na dúvida. E isso, Gualberto, não baixo minha cabeça, porque eu baixo minha cabeça para o eleitor, ele vota em quem quer que seja, porque aqui, há pouco tempo atrás, Edinaldo Barro me parabenizou, quando eu cheguei na casa de uma eleitora dele, e perguntei se ela poderia votar comigo. Ela disse que já tinha o candidato, e o candidato era Edinaldo Barro. Disse: faça de conta, minha senhora, que está votando não em Edinaldo, faça de conta que está votando em Antônio Pires. Mas respeitei o voto, e respeitei o voto de cada um. Que se tiver um candidato a vereador, o vereador, que venha dizer nessa tribuna que eu fui atrás de seu voto, do voto declarado, agora, teve muitos, teve alguns, principalmente do meu partido, que não usaram de ética, não baixa a cabeça, jamais vou baixar a cabeça, porque quem respeita merece respeito.
Agora, se não tiver respeito com o Antônio Pires, eu não baixo a cabeça. Pode ser P, C, D e E. Não tive, nem vou ter, nem jamais terei de baixar a cabeça para quem quer que seja. Baixarei a minha cabeça para o eleitor, para o cabo eleitoral que respeitou seu candidato, que respeitou os candidatos dos outros. Aquela militância, o cabo eleitoral, os meus irmãos, o meu genro, a todos aqueles que me ajudaram. E a todos aqueles que ajudaram os demais candidatos a vereadores e aos candidatos a prefeito. Respeito desde o menor ao maior, que é o prefeito, no sentido político. Mas não sou de baixar a cabeça para quem é irresponsável. Não tenho medo de cara bonita nem de cara feia, senhores. Porque não nasci para isso. Agora, quando quer se chegar a algum lugar, tem que chegar se respeitando. Porque se não for por aí, não chega a lugar nenhum. Porque ninguém é babaca, ninguém é trouxa de saber qual é o destino de Salgueiro. Quando eu vim aqui a essa tribuna elogiar o meu candidato a prefeito, porque eu tenho honra, tenho dignidade e tenho respeito e digo de público em quem votei e em quem trabalhei. Mas jamais, mesmo sabendo que poderia estar perdido, claro e evidente, o meu candidato a prefeito, jamais baixei a cabeça, jamais me recuei e jamais disse: meu prefeito está perdido, porque eu não tenho essa qualidade e nem tenho essa capacidade. Agora, quem quer chegar a algum lugar tem que ter ética, tem que ter respeito e tem que ter dignidade. Porque aqui hoje ou ontem vai nascer uma amizade. E eu espero que essa amizade continue. Claro que quando se entra na política, se entra para ganhar e se entra para perder. Mas dignidade, respeito e vergonha na cara temos que ter. E isso eu vou dizer a todos. Tenho ética, tenho respeito e tenho dignidade. Agora, por aqueles que têm e tiveram por Antônio Pires. Mas quem não teve, não tem o respeito, não baixa a cabeça e não recua. Porque no dia que Antônio Pires tiver medo de falar para um homem, pode mandar me fuzilar. Porque nessa tribuna aqui eu falei, foi para o comandante do batalhão, em defesa dos mototáxis, em defesa dos cidadãos salgueirenses. Mas não sei se todos têm essa coragem. Porque esse aqui tem. Esse aqui não nasceu para desviar o pensamento ou desviar sua conduta. Porque não tem um rabo preso, não nasci com o rabo preso, tenho respeito e jamais eu mando vasculhar minha vida de cima para baixo e de baixo para cima. Onde foi que fiz uma coisa ilícita? E quero morrer sem fazer essa coisa ilícita. E quero dizer aos senhores, de hoje, talvez há 3 meses, sairei dessa casa. Mas não sairei da política. Não sairei da história. Porque Antônio Pires e a família Pires e meu irmão tem mais de 30 anos que atende do mesmo local. Não é vereador, nunca fui vereador de passar 4 anos fora da cidade de Salgueiro. Mas respeito a decisão do eleitor salgueirense. E aquele primeiro exemplo que citei nesta casa, quando disse a inocência do eleitor salgueirense. Há 40, 50 anos que mora na pior estrada do município de Salgueiro, que é a estrada de Conceição, que mora numa casa de taipa, e até hoje, até domingo que passou a política, aquela senhora estava feliz por morar numa casa de taipa e por ter as piores ou a pior estrada que Salgueiro já teve, que é a estrada de Conceição. Não estou falando do povo de Conceição, não estou falando do povo de Salgueiro. Jamais poderia falar, mas jamais poderia baixar a cabeça diante de uma sociedade
que nós temos que respeitar, temos que zelar. Estou aqui pronto, senhores. E o escritório de Antônio Pires, o escritório de Dr. Faustino, vai passar os 4 anos aberto para atender a toda a sociedade, sem nunca e jamais escolher cor ou raça. Agora, saio desta casa daqui a 3 meses, mas não saio da política e não saio da história. Um bom dia para todos. Quero convidar o nobre vereador Edinaldo Barros para o uso da tribuna pelo tempo regimental. Muito bom dia a todos, bom dia aos componentes da mesa diretora, presidente Márcio Nemédio, primeiro secretário Antônio Pires, segundo secretário Eugênio Bezerra, os vereadores Gualberto, Paulo Afonso, Aldemar, Bio Benício, Mana e Fátima Carvalho, e também aos que estão presentes, ao companheiro Vadinho, ao doutor João, o pessoal aqui que é funcionário da Câmara Municipal. Nosso muito bom dia a todos e a todas. Agradecer a Deus por termos concluído esse pleito eleitoral e, diferentemente de outras cidades do Brasil, nós terminamos o pleito em paz. Acho que isso é muito importante também, resposta de oração, eu acredito. Em paz eu falo porque é natural que numa campanha no município os ânimos fiquem acirrados, sobretudo no aspecto majoritário. Tem a defesa, tem o ataque, tem todo esse processo que faz parte da democracia, mas terminamos a campanha política em paz no aspecto de não termos homicídio, de não termos agressões maiores, enquanto que em outros municípios acontecia isso no decorrer da campanha. Então passamos, era de se esperar que na reunião de hoje tivéssemos também essa avaliação por parte de cada um de nós, já que estamos inseridos no contexto da política, e salutar que a gente venha à tribuna e possamos fazer essas avaliações. Eu quero dar graças a Deus quando nós entramos na política e entramos conscientes de que quando vamos para uma campanha política, nós temos esse aspecto, Antônio Pires, de saber que não sabemos nada. Não sabemos nada no aspecto do resultado da eleição. E realmente a gente trabalha, a gente luta e fica esperando aquele domingo chegar, que parece que não chega mais. E ultimamente nós já não temos mais aquele aspecto de muitas emoções na apuração das urnas. Ou mata do coração logo ou anima logo. Porque o resultado é muito rápido. Não dá nem tempo de você se organizar emocionalmente, porque com a urna eletrônica o resultado sai depressa demais. Então, é essa a visão que a gente deve ter sempre. Todos nós 10 vereadores que estamos aqui, nós estávamos todos zerados no processo eleitoral. Podíamos ser eleitos ou reeleitos ou não, e aí a gente sai da casa do eleitor na campanha política e deixa o voto com ele. Pede o voto, ele diz que dá, mas de repente quando você vai ver as urnas, nem sempre é como a gente esperava. E eu falo isso em relação a todos os candidatos, aos 94 até. E por quê? Porque nós não trazemos o voto com a gente. O voto fica na mão do eleitor até o dia 7, até na hora dele votar. Então ele fica livre para fazer o que quiser com o voto dele. E a gente deve realmente ter essa visão e essa grandeza de, como eu ouvi agora o Gualberto, Antônio Pires também, de entender esse processo, não é? A responsabilidade de ser vereador é muito grande. Quem passa pela casa Epitácio Alencar e em seguida não consegue renovar o seu mandato, será sempre chamado de vereador. É como os ex-prefeitos, os ex-presidentes, que são sempre chamados pelos seus cargos, né? Mesmo sem estar executando. Porém, a gente sabe que o processo da execução do mandato do vereador, para quem já está na política, ele continua mesmo se a gente obter um mandato, porque o povo continua procurando a todos. E quando a gente entra na política, acredito que a gente também está atrás de problemas. Eu tenho feito essa avaliação. E quando a gente chega na casa da pessoa e diz, olha, se precisar de mim, qualquer coisa eu estou à disposição. Não é? Eu acho que essa é a linguagem de todos nós, somos candidatos. Então, aí a pessoa vai, poxa, olha, o fulano de tal me disse que quando eu precisar está à disposição. Aí vem a doença,
Aí vem um problema, vem outro, aí procura o vereador, procura o político, não é? E assim é que a gente entende que o vereador é o político mais perto do povo, porque eu creio que na casa dos 10 vereadores aqui, depois de domingo, já passou gente, ou alguém já ligou para resolver um problema, não é? Porque realmente nós somos o político mais perto do povo, não é o deputado federal, não é o governador, porque nós estamos realmente na rua do nosso eleitor. E aí a pessoa realmente procura a gente, não tem como. Então acredito que realmente é um sacerdócio. Eu quero agradecer, nesse curto momento, as pessoas também que nos ajudaram a nos reeleger. Uma tarefa muito árdua, muito difícil, mais de 90 candidatos com disputas realmente dificílimas no aspecto financeiro, no aspecto de logística de campanha. Há momentos que nós que não temos a condição financeira de termos uma campanha cara, a gente se sente às vezes, poxa, perdemos, porque realmente é um rolo compressor que passa à nossa frente. Mas entendemos que a vontade do povo, ela acontece nas urnas, e por isso que vem as surpresas. Os problemas que nós vimos durante a campanha são problemas do dia a dia na nossa cidade, que todos nós vimos. Eu fico feliz quando a gente, nesses 4 anos de mandato, eu andei em todo o município e houve sempre esse respeito. E a gente compreende que o município ele é aberto, o município ele não tem cancela, ele tem todo o espaço aberto. Então hoje nós temos a Auremar como representante ali de Conceição das Crioulas. Mães elegeu Juliano e elegeu também Pedro de Compadre, não é? Mas nós vereadores, nós somos vereadores de todo o município. Não significa que a gente é vereador só da cidade. Nós temos que ir lá, e quando iremos lá, Auremar, não é para competir com o vereador daquela localidade, mas é para atender o povo, porque se a gente teve um voto em determinado lugar, a gente tem a obrigação de ir lá. E se não teve também, a gente precisa ir, porque senão o povo cobra da gente. Então o município é todo de todos nós. Eu quero agradecer também a minha coligação, a coligação formada pelo PTN, pelo PTB e pelo PCdoB. Foram companheiros leais, companheiros que lutaram até o fim, e nós somos muito gratos a essa coligação, a coligação do PTN, PTB e PCdoB. Durante a campanha, eu tive apenas 8 colaboradores, não tive militantes, 10 militantes, eu tive 8 colaboradores durante toda a campanha. E quero agradecer a eles também pelo apoio, à família, aos amigos e a essa lealdade, Antônio Pires, que o que eu falei aqui para você foi verdade, né? Como também cheguei em muitas casas, encontrei casas que dizem, olha, eu vou votar em fulano de tal. Eu digo, amém, graças a Deus, pode votar, não tem problema. Porque eu acho que a gente sai com a cabeça tranquila, porque o eleitor conta tudo a gente, né? E essa eleitora me disse, ali no bairro Santa Margarida, no bairro do Divino, que o Antônio tinha passado lá, e quando ela disse que votava comigo, o Antônio disse, olha, fica à vontade, vota aí mesmo que está votando em mim. E foi-se embora. Então acho que a gente precisa ter esse processo de entendimento de que o povo já está decidido. Então quando está decidido, não tem mais o que você ficar insistindo. Muito embora, Antônio, acontece essa prática que você falou de tomar realmente o voto. Mas que Deus possa ser glorificado. A gente tem um exemplo bíblico do rei Davi. O rei Davi, ele foi um homem que passou por grandes dificuldades na sua vida. Ele obteve grandes vitórias, mas também obteve momentos de derrota. Mas depois ele deu a volta por cima. E assim é a nossa vida, não só na política, mas também no dia a dia. Deus não deixa de nos amar porque nós passamos uma eleição, perdemos ou ganhamos. O amor de Deus por cada um de nós, ele permanece, independente dos resultados humanos na nossa vida. Então que tenhamos essa serenidade para discutir, debater e avaliar e reavaliar o processo eleitoral que nós passamos, que nós terminamos agora. E que estejamos prontos para servir, continuar servindo a nossa população. Eu vou retomar agora o andamento do Centro de Recuperação de Dependentes Químicos, que a gente parou por causa da eleição, mas a gente retoma para estar inaugurando agora no final do ano, já que estamos na reta final. E nesse período, nós compreendemos também a grande dificuldade de muitos da nossa população que tem dependentes químicos em suas residências e que precisam de socorro. E no nosso novo mandato, nós continuamos lutando para que o município possa se organizar mais para oferecer mecanismos para ter um atendimento melhor a essas pessoas e a todas as comunidades. Os desafios são grandes. O prefeito Marcondes é consciente disso, o Poder Executivo é consciente das dificuldades que existem no município. Muito se foi feito, mas tem muito para avançar e esperamos que essa casa, a partir de 2013,
possa continuar aprovando os projetos, presidente, que sejam benéficos para o nosso município. A campanha passou, desarmemos os palanques para que possamos olhar, como sempre olhamos, para a população. E assim nós teremos uma política saudável no nosso município. Não olhando para nós mesmos, mas continuando olhando para toda a região. Sabedores de que nem nós, enquanto vereadores, nem também o prefeito vai resolver todos os problemas do município de uma só vez, porque senão nós não teríamos mais razão por estar na política, já que tudo estaria resolvido. Mas que possamos ser parceiros, o Poder Legislativo, a população, o Poder Executivo, visando sempre o melhor. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos compreender também e não rir do momento difícil de um colega, de um companheiro ou de um partido, mas que possamos colocar todos nas mãos de Deus, para que Deus possa dar sabedoria e continuarmos, porque a vida, ela realmente é um dom de Deus, e os nossos momentos também são, e todos os momentos da vida da gente devem ser respeitados com a grandeza de seres humanos que somos. Muito obrigado a todos. Quero convidar para o uso da tribuna a nova vereadora Raimunda Barros. Ricardo, por favor. Eu dou 1 minuto à senhora quando passar. Eu mando colocar 1 minuto a mais quando passar. O tempo que passar. Excelentíssimos senhores vereadores desta casa, mesa diretora, companheiros que, graças a Deus, Deus sabe os desígnios dele, só Ele entende, não é? Que estão voltando, principalmente meu amigo Augusto Matias, que entende muito as brincadeiras que a gente muitas vezes brinca com ele e com os demais, que muitas vezes as pessoas até pensam que é uma forma grosseira de ser, ou então questões de ordem pessoal. Ainda bem que Augusto e outras pessoas que me conhecem sabem como eu gosto de brincar com as pessoas aqui na Câmara de Vereadores. Alguns entendem a filosofia com a qual eu me coloco a cada um. E alguns outros levam para outro lado, mas é uma questão de consciência, de cabeça de cada um. Eu saúdo meu nobre amigo Augusto Matias, a todos os vereadores desta casa em vosso nome. Eu me dirijo neste momento ao povo de Salgueiro, agradecendo de coração mais uma vez todo o apoio que me deram nesta campanha eleitoral. Como anteriormente nosso companheiro Edinaldo Barros falou, que nós não tivemos realmente, Edinaldo, uma campanha de carreatas, uma campanha de pompas. Por quê? Nós temos um trabalho direcionado. Nós temos um investimento social também direcionado. E muitas vezes nós não tivemos, pelo menos eu digo, que muitas vezes não tive o dinheiro até para fazer os santinhos, como se é chamado, os nossos trabalhos. E eu tive medo de comprar, e como nas pesquisas diziam que eu não saía e que todo mundo dizia que eu ia ser uma vereadorazinha de 100 votos, eu fiquei assim na minha para não sair da campanha devendo muito. E fiquei, mano, vamos fazer uma carreata? Não, meu filho, não faço carreata não. Você tem dinheiro para botar combustível no seu carro? Pague, me ajuda a pagar a conta da água e da luz da Associação de Mulheres? Então, foi nesse meio termo que nós enfrentamos essa luta, uma luta de poderio econômico muito acirrada e muito grande, como diz, que nossos companheiros, os eleitores, eles dizem até quanto receberam.
dizem como foi a campanha toda. Então, e muitas vezes até a gente conversando com os coordenadores de algumas campanhas, a gente sabe do poderio econômico que aconteceu. Mas, graças a Deus, eu sempre tenho aqui, eu trouxe até meu celularzinho aqui, que tem algumas mensagens de força e de carinho que as pessoas colocavam, orações que estavam fazendo para que iluminasse aqueles 700 amigos que a gente tem, porque o que eu digo isso é porque nesse período, nessas 3 últimas eleições, meus votos oscilaram entre 700 a 900 votos. Então, graças a Deus, em algumas aumentam, em algumas diminuem. Por quê? Tem parente que vai se candidata, logicamente que a gente tem que entender que todos têm o direito de concorrer. E por aí a gente observa os trabalhos e as idas e vindas de algumas pessoas. Mas o importante é que eu posso bater no peito e dizer, eu tenho 700 e tantos amigos que resistiram às tentações econômicas, às tentações até agressivas, quando alguns foram abordados. A Deus eu agradeci desde quando entrei na primeira vez aqui na casa em 1993. Todo dia, religiosamente, eu agradeço a Ele, para que Ele me dê força e me dê sabedoria, para que eu continue esse trabalho que eu tanto amo. Eu amo tudo que eu faço nos meus trabalhos sociais. Agradeço a todos até aos meus companheiros que chegaram, meus companheiros vereadores, que quantas vezes alguns embates fortes nós tivemos aqui, mas vocês sabem que sempre que eu converso com vocês, é exatamente, e como meus eleitores, meus amigos, meus familiares sabem que tudo que eu sinto, eu gosto de dizer diretamente à pessoa, para que depois não haja fuxicada. Porque graças a meu bom Deus, eu fui criada nessa sistemática de trabalho. E faço minhas palavras de Edinaldo, que ele teve 8 colaboradores. Coincidentemente, nobre vereador Edinaldo, eu também tive alguns que também não ultrapassou, acho que não chegou nem a 8 colaboradores, mas colaboradores fiéis, colaboradores que foram à luta, e o resultado, graças a meu bom Deus, aí está. Então é um sinal de que Deus sabe que nós estamos no caminho certo, Edinaldo Barros. Ele sabe que nosso trabalho está sendo direcionado e nossos recursos, até nossos recursos financeiros, que aqui a gente pega com o salário de vereador, está sendo bem direcionado. Eu quero me dirigir aqui a um vereador especialmente, e só vou me dirigir a Vossa Excelência, senhor Antônio Pires, porque Vossa Excelência não foi reeleito. Se Vossa Excelência tivesse sido reeleito, talvez eu não me dirigisse. Eu vou sentir saudade de Vossa Excelência. Por quê? Porque nossos embates foram embates que devem acontecer para que as pessoas saibam quem é quem. E digo a Vossa Excelência que Vossa Excelência muito me ajudou a refletir nesse período dos 2 anos que Vossa Excelência passou como primeiro secretário. Tudo que eu digo sempre, que tudo que nós
acontece comigo durante todo o dia, eu chego em casa e vou refletir diariamente nas coisas. E gostei muito, diga a Vossa Excelência, de tê-lo como meu adversário, mas adversário no campo das ideias. Muito embora Vossa Excelência tenha deixado conduzir-se por sentimentos, talvez, de algumas conversas que não existiram. Mas gostei. Meu amigo Gualberto, você sabe do meu apoio, do meu apreço que tenho por toda a sua família. Agora, eu queria dedicar algo especial ao meu presidente. Apesar de tudo, e só estou falando, nobre vereador Antônio Pires, porque Vossa Excelência não se elegeu, é porque se eu viesse aqui e assim falasse, iriam pensar que eu queria ser presidente e queria estar ali lhe aliciando. Só um momento que está bem pertinho, mas eu dou um momento. Gostaria de agradecer a meu amigo Bill, companheiro, mas ainda vai ter tempo da gente, eu queria falar especial. A todos os meus companheiros que são especiais para mim. E gostaria de falar agora ao meu presidente. Só gostaria, como eu pedi a Vossa Excelência há 2 anos atrás, há 1 ano e 8 meses atrás, que abrisse o sanitário me desculpe que eu vou lhe pedir mais uma vez em público, o sanitário do térreo, para que nós, mulheres, funcionários e vereadores, possamos usar aquele sanitário. Quando eu me dirigi a Vossa Excelência e pedi, Vossa Excelência disse que eu esperasse ser presidente de novo. Mas não é preciso, é uma coisa tão comum a gente abrir os sanitários ali, abrir as portas do sanitário do térreo do anexo. Então, eu não estou solicitando oficialmente, eu estou lhe pedindo encarecidamente. Porque tem pessoas ali que tomam remédio para a pressão e outros remédios. Dona Socorro é uma funcionária que para subir ali, gente, é um sacrifício. Então, só isso eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pense essa semana. Não pedi antes da eleição para que não houvesse uma segunda interpretação dizendo que eu queria humilhá-lo. Como Vossa Excelência foi reeleito, eu gostaria de pedir, humildemente lhe peço, um abraço no coração a todos os eleitores de Salgueiro, a minha família que soube entender, mesmo sem querer, que eu entrasse nesse embate, soube compreender e saber qual o destino, porque eu gostaria. E eu digo mais uma vez, um beijo no coração a todos os salgueirenses e que minha vida depende do trabalho que eu faço. Muito obrigada. Quero convidar a nobre vereadora Fátima Carvalho para usar a tribuna pelo tempo regimental. Bom dia a todos os salgueirenses, bom dia a todos os internautas. Cumprimento a mesa na pessoa de Márcio Nemédio, primeiro secretário Antônio Pires, segundo secretário Eugênio Bezerra, vereador Edinaldo Barros, vereador Bill Benício, vereadora Mana, vereador Auremar, vereador Paulo Afonso, dar boas-vindas ao meu grande amigo vereador Gualberto Muniz, desejar saúde e que possa continuar com a gente aqui. Hoje eu quero dedicar meu tempo na tribuna para agradecer primeiramente a Deus e segundo ao povo maravilhoso da nossa cidade que nos concedeu a vitória em 7 de outubro. Quero cumprimentar a todos os presentes na pessoa de Augusto Matias e as mulheres na pessoa de Nita, essa grande assessora de Bill Benício. Minhas amigas, meus amigos, quero abraçar a todas as minhas amigas, a todos os meus amigos, aos meus familiares, que tem uma música na igreja, vereador
Nemédio diz que como é bom ter a minha família como é bom. É muito bom a gente ser abraçado por a família e muito melhor também ser abraçado por amigos. E meus amigos e a minha família mostrou quanto é bom fazer amizade, nos trazendo a esse legislativo. Não foi fácil. Nós tínhamos 5 candidatos da família. Doutor Inácio, que não chegou, mas colaborou para que nós chegasse. O vereador Auremar, o vereador Ercílio, a vereadora Fátima Carvalho, Antônio Pires, tinha vários, Lindenberg, mas veio a essa casa, a partir do 1º de janeiro, 4 vereadores da família Carvalho. É com muito orgulho que nós vamos representar não só a família Carvalho, como vamos representar toda a população salgueirense. Quero agradecer aos sítios que compõem o 1º distrito, a todo o 2º distrito, a todo o 3º, a todo o 4º distrito e a todo o 5º distrito, e ao povo da Sete pela expressão de votos que obtivemos. Agradecer a nossa coligação, aos candidatos a vereadores, que não chegou aqui a retornar essa casa e não vai estar aqui a partir do 1º de janeiro, mas colaborou para que fizesse 5 vereadores da minha coligação. Como também agradecer a todas as coligações que trouxe e que vai continuar nesta casa. E dizer aos colegas que não chegaram, eu fiquei triste e pode contar com o apoio desta vereadora. Quero muito bem, Antônio Pires, a você. Quero muito bem a você, Gualberto. Bill, eu não preciso dizer, ele sabe do carinho que eu tenho por você, Bill. Mas eu quero dizer que vou estar à disposição. Eu quero dizer que vou estar à disposição de vocês para trabalhar para o Salgueiro. Quero agradecer o relevante serviço prestado das polícias civil, militar e federal, que deu toda a cobertura nas eleições 2012. Quero agradecer a todos os coordenadores da nossa campanha. Quero agradecer a Deus, que nos deu total apoio. Quero dizer ao povo de Salgueiro que sou uma pessoa que nunca me escondi do povo, que trabalhei pelo povo. E quero dizer que vou trabalhar para fazer muito mais para o Salgueiro. Quero dizer aos colegas que hoje eu estou apresentando um projeto de decreto legislativo concedendo um título de cidadã salgueirense a uma grande mulher, Maria da Conceição Rodrigues de Oliveira, mãe de Márcia da Paz e Mestre, que hoje é uma funcionária do IF, que todo mundo conhece, como também uma moção de pesar a uma grande mulher, Maria Vanete de Almeida, uma grande representante das trabalhadoras rurais de Pernambuco. Fiz também um requerimento solicitando uma extensão de rede. Quero contar com o apoio de vocês e dizer, vamos estar irmanados em prol de um Salgueiro de igualdade, de paz e de sucesso. Muito obrigado e um abraço para todos. Pois não, Antônio Pires? Quero cumprimentá-lo, vereadora, e agradecer por suas palavras, mas quero pedir um tempo à vereadora Raimunda, e ela talvez tenha esquecido. Mas quero dizer, vereadora, no campo da batalha, nós temos que estar prontos para defender o nosso povo. Mas eu não tomei o seu discurso como uma crítica. Tomei como um elogio. Mas a senhora sabe da minha postura, como eu também sei da sua. Agora, eu sou um pouco temperamental, jamais vou levar desaforo para casa, como também a senhora tem o mesmo patamar. E por isso, no campo da batalha,
não gosto de levar desaforo e jamais levarei. Agora, em prol do meu povo, como também a senhora em prol do seu povo, é que às vezes chegamos à discussão. Complementando, eu também gostaria de agradecer às rádios locais pelo guia eleitoral, a Rádio Talismã, por ter nos dado a oportunidade de nos apresentar no decorrer da campanha. Mas o meu agradecimento especial é aos eleitores, a 1.028 eleitores que se dirigiu às urnas de Salgueiro e do distrito para me eleger. Quero dizer que prometo trabalhar e não me esconder do povo. Um abraço fraterno. Convido para o tempo regimental o vereador Márcio Nemédio. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, companheiro Eugênio, companheiro Antônio Pires, os demais vereadores e, em especial, a minha família, onde saio nas ruas, se dedicaram à minha campanha. E a toda a população de Salgueiro, que me apoiaram e me colocaram novamente na Casa Epitácio Alencar para defender os interesses da sociedade por mais 4 anos. Quero dizer aos companheiros que não conseguiram chegar que a campanha de Salgueiro é uma campanha difícil, é uma campanha onde tinha 94 candidatos e a Casa Epitácio Alencar só tem vaga para 14. A todo momento nós sabíamos que alguns iam sair da casa, assim como aconteceu com o companheiro Augusto Matias, também com a vereadora Mana, que em algumas eleições não conseguiram chegar, mas nem por isso eles não pararam o trabalho. E continuaram e voltaram para a Casa Epitácio Alencar. Então é isso que alguns companheiros vieram ocupar essa tribuna. Vamos à luta, vamos trabalhar. 4 anos passa rápido. Eu ainda lembro quando eu cheguei nessa casa, para mim tinha sido ontem. Os 4 anos voaram. Então é isso, é a luta. Todos nós vamos lutar em prol do novo Salgueiro. Então vamos ter novas conquistas. Então quero deixar um abraço aos companheiros que não deram dessa vez, mas vai ter sempre um amigo aqui à disposição, assim como os demais. Então essas são as minhas palavras. Quero deixar também um abraço a muitos funcionários dessa casa que também às vezes não poderão ficar. Então a partir de já eu já deixo um abraço. Foi muito bom trabalhar com algumas pessoas que o processo político caminha e alguns funcionários não vão poder estar aqui para o ano. Então quero deixar um abraço e quero dizer que o presidente Nemédio trabalhou esses 2 anos respeitando todos os funcionários dessa casa. Então, vamos à luta. Muito obrigado. Quero convidar o companheiro vereador Eugênio Bezerra. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Márcio Nemédio, excelentíssimo senhor primeiro secretário, vereador Antônio Pires, demais vereadores e demais companheiras vereadoras, o público aqui também presente, entre funcionários. É com muita satisfação que a gente debruça aqui nesta tribuna para fazer os agradecimentos à população salgueirense, aonde souberam fazer sua escolha, aos edis que vão assumir a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Eu não quero parabenizar somente aqueles que me concederam esse espaço por mais 4 anos, mas quero parabenizar todos aqueles que souberam fazer sua boa escolha.
Se é que estão aqui, nós temos que respeitar. Ainda ontem eu ouvia Carlos Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o voto tem que ser respeitado. É o exercício da cidadania e tem que ser respeitado. Então, cada um que nós estamos aqui, temos que ser respeitados. Então, não é a minha pessoa meramente que devo dizer que estou feliz. Aqui está todo mundo felizes. Como também o eleitorado está feliz por aquele candidato que colocou para assumir uma cadeira aqui nesta casa. Somos verdadeiramente defensores do povo, como assim disse bem o vereador Antônio Pires. E nós não podemos se omitir. E devemos ter clareza e lisura naquilo que estamos aqui para fazer. Temos que conhecer profundamente também as leis. Temos que pegar a Constituição e se aprofundar dentro da sua pureza, no que ela nos ensina e conduz aos nossos trabalhos. Todo o nosso trabalho ele é constitucional, se é que é assim queremos fazer. Se nós desviarmos do princípio da legalidade, do princípio constitucional, nós não estamos sendo verdadeiramente representantes do povo. Isso é que eu aproveito essa oportunidade para expressar e dizer. Dizer que os 674 eleitores que me conduziram mais uma vez a assumir a cadeira a partir do 1º de janeiro de 2013, devo a eles o meu mandato. Devo a eles o meu mandato. Todos nós devemos a esses eleitores o nosso mandato. Devemos nos conduzir bem nesta casa, propiciar o melhor possível para este povo, juntamente com o executivo, o prefeito que também foi reeleito e que tem suas perspectivas de relevância para o nosso povo. Então, este é nosso papel, portanto, mais uma vez repito, não podemos nos omitir. Então, tenho a convicção de que nesta casa, a partir do dia 1º de janeiro de 2013, iniciemos mais uma vez um trabalho digno, honroso e respeitoso, que é o que realmente nos fortalece e que cresce cada vez mais o Legislativo. O Legislativo é representado por cada um de nós e cada um de nós que somos representados através do sufrágio, do voto do povo. E essa é que é verdadeiramente a consequência que nos leva a refletir o sistema político, que é verdadeiramente uma das causas que devemos, com muita precisão, reaver, aonde houve as nossas falhas, aonde houve realmente as nossas relevâncias, que podemos nos modificar alguma coisa, para ter maior abrangência no sentimento humano, no sentimento do povo. Porque se nós, depois que somos eleitos, não conseguimos mostrar para a nossa população a nossa competência, a nossa capacidade, nós seremos pessoas diminuídas por eles. E há muita razão para isso. Porque nós temos uma responsabilidade que muitas pessoas, às vezes, não assumem. O compromisso com o povo, simplesmente na hora de pedir o voto, não é uma coisa satisfatória. O compromisso com o povo depois do voto, que você ganha a eleição, e aí sim, que você tem que trabalhar e mostrar para esse povo que você tem competência e que você é capaz e que você não é mais um enganador. Muitas vezes nós esquecemos que as pessoas hoje, elas são bem informadas. Antigamente não. Qualquer conversa era o suficiente para a gente angariar o voto. Hoje nós temos que ser sinceros. Hoje nós temos que falar a verdade e temos que prometer só aquilo que temos condições. Porque elas são muito conhecedoras das nossas condições, daquilo que somos capazes. Então, eu quero agradecer aos companheiros do PSB
que ajudaram na coligação. Não fui eu sozinho que cheguei aqui, foi o nosso grupo de um modo geral. Pela votação de todos e pela soma, pela proporcional, que eu cheguei aqui, como também o companheiro André Cacau, que está aqui no recinto, acompanhando os nossos trabalhos, vereador também eleito para assumir dia 1º de janeiro também de 2013, né? Temos a honra de dizer que é um grande parceiro que vamos ter nessa casa, um grande parceiro que o prefeito também vai ter, para que, trabalhando junto, nós tenhamos uma Salgueiro com maior desenvolvimento. Tenho uma imensa tristeza por os companheiros que não alcançaram a ser reeleito. O vereador Antônio Pires, um grande amigo, um grande parceiro, sempre me respeitou, e a recíproca é verdadeira, sempre também lhe respeitei, Antônio Pires. Você disse na tribuna que continuava sendo o amigo de sempre. A recíproca é verdadeira, mais uma vez digo. Vereador Galberto, uma pessoa que sempre teve um grande respeito por mim, também por você, tive muito respeito, como por todos. E o vereador Bill Benício do meu partido, Bill Benício, um senhor já de uma idade que temos que respeitar, uma pessoa muito ético, uma pessoa política de grande relevância nos seus trabalhos, reconhecida pela nossa população, que também não alcançou. Mas, Bill, tenha certeza de uma coisa, que você continua sendo o Bill Benício, que todos lhe conhecem, lhe conheceram e vão lhe conhecer sempre. Então, ninguém aqui perdeu a eleição. Quero dizer, mesmo aqueles que não alcançaram, não perderam, porque são homens que têm competência para continuar na luta. Temos tempo para frente, que podemos, nesse tempo que estão agora, sem exercer a função de legislador, de vereador, mas encampando na luta como cidadão, em tempos futuros, poderão voltar a esta casa. Então, estas são as minhas palavras, e também dar os agradecimentos, como a companheira Fátima fez, né, às polícias, né, que trabalharam aqui no nosso município, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, não é? Homens aguerridos que asseguraram uma segurança com muito respeito à nossa população, atuando dentro daquilo que a Constituição lhe determina, sem menosprezar e honrando a toda a nossa população. Muito obrigado e até a próxima. Não havendo mais oradores, passamos a dar cumprimento à pauta de acordo com o artigo 69 seguinte do Regimento Interno. Proceder à discussão e votação regimental em segundo turno. Projeto de Lei número 16, 2012, origem do Poder Executivo, emenda, dispõe sobre a proibição da entrada e circulação de pessoas alheias ao âmbito escolar nas instituições de ensino, sem acompanhamento de funcionário, identificação e das outras providências. Votação em segundo turno. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 13, 2012, autoria do vereador Edinaldo Barro, emenda, denomina Biblioteca Professor José de Barros Sobrinho, localizada no distrito de Humães e das outras providências. Votação em segundo turno. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante. Aprovado por unanimidade. Apresenta e encaminha as comissões técnicas permanentes de Justiça e de Redação de Leis, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 17, 2012, origem do Poder Executivo. Emenda, autoriza o Poder Executivo a alinear por meio de doação o imóvel urbano do município do estado de Pernambuco para a construção da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada e das outras providências. Não, encaminhar as comissões. Apresenta e encaminhar as comissões técnica permanente de Justiça, Redação de Lei, Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 18, 2012, origem do Poder Executivo, emenda, estima a receita fixa a despesa da Prefeitura Municipal de Salgueiro para o exercício 2013. Encaminhar as comissões. A proposta orçamentária de 2013 está aqui, vai ficar à disposição aí no gabinete com Silvaneide,
algum vereador quiser dar uma analisada, procurar a Silvoneide e o meu gabinete está à disposição de qualquer vereador para analisar a proposta orçamentária 2013. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu acho que esse projeto precisa ser encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para que a Comissão de Finanças e Orçamento encaminhe para os demais. Certo, novo vereador. Já encaminhei a Finanças e Orçamento. Questão de ordem, senhor presidente. Eu acho que o vereador deveria ter acesso, porque o nosso tempo é limitado. Nosso tempo é limitado. Daqui que a comissão venha ler isso aqui, nunca consiga ler, e o vereador vai ter acesso aqui. Eu acho melhor que ele fique aqui na casa. Os demais vereadores procurem Silvoneide e possa analisar. O certo é que, pela lei, tem que a Comissão de Finanças e Orçamento faz o encaminhamento, faz a comunicação através de ofício, e eu acho que a gente senta e analisa. A não ser que o presidente queira tirar uma cópia a nível de bancada. Não, eu acho que pegaria, senhores vereadores, pegaria o conteúdo principal e repassava para o vereador, porque daqui que essa comissão vem analisar isso aqui. E fica como aconteceu as outras, uma briga em cima de briga. Se o vereador bem pensando, o análise daqui é justamente a lei. Que quem garante, quem diz realmente é a lei. Esse bojo é quase desnecessário a você analisar. Agora analisar a lei, o que a lei está dizendo. Apresenta e encaminha as comissões técnicas. Questão de ordem, eu queria que esse novo projeto que entrou aí, de doação, repassasse uma cópia, pelo menos para esse vereador que vos fala. Pois não, vereador. Apresenta e encaminha as comissões técnicas permanentes de Justiça e Redação de Lei, projeto de lei número 17/2012, autoria do vereador Edinaldo Barro, emenda, denomina-se Rua Antônio Pedro Angelim, no distrito de Umães, e das outras providências. Senhor presidente, como esse projeto está completo, eu gostaria que pedisse os pareceres orais das comissões. Projeto de Edinaldo Barro. Projeto de lei. A pedido da vereadora Fátima Carvalho, os pareceres orais. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discorda levante. Aprovado por unanimidade. Comissão de Justiça e Redação de Lei, presidente Maria de Fátima. Parecer favorável. O relator Edinaldo Barro vou substituir por Alberto. É só uma comissão. É só uma comissão. É só a Comissão de Justiça e Redação de Lei. Parecer favorável. E o membro... É isso mesmo, porque está aqui Augusto Matias. Eu vou substituí-lo por... Você está certo. Substituir por vereador Auremar. O relator Auremar. E o membro Alberto Muniz. Parecer favorável. Apreciação dos pareceres. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar levanta. Aprovado por unanimidade. Em discussão? Eu quero só, novo presidente, agradecer aos demais companheiros pela votação. Realmente esse projeto já estava aqui desde antes das eleições. A gente teve aí em outubro, aliás, mês passado não teve reunião, mas já está o croquis, tudo direitinho, tudo ok. Agradeço a vocês também pela votação favorável. Em discussão? Eu agradeço, novo vereador. Apesar de Umães ser um reduto restrito a candidato daquela região, mas eu quero dizer para o povo de Umães que o vereador ele atua em todas as localidades e não só num reduto eleitoral que é, na verdade, o povo de Umães. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar levanta. Aprovado por unanimidade. Apresenta e encaminha as comissões técnicas permanentes de Justiça e Redação de Leis. Projeto de Decreto Legislativo 04/2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Emenda. Concede título de cidadão salgueirense a Maria Conceição Rodrigues de Oliveira. Senhor presidente, eu gostaria também de, nesse projeto aqui, solicitar o parecer favorável das comissões, já que a vereadora Fátima Carvalho está com todos os dados aí.
A pedido do vereador Edinaldo Barros, os pareceres orais, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante, aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de decreto legislativo. Eu gostaria, presidente, de ler a biografia de Maria da Conceição. Pode ficar à vontade, não, vereadora. Maria da Conceição Rodrigues de Oliveira. Creio que o título de cidadão deve ir para aqueles que adotaram uma cidade de outra como, sendo a sua. Que seu espaço de atuação faz tudo possível para que este lugar seja melhor. Nesse sentido, acredito que Maria da Conceição Rodrigues de Oliveira merece esse título de uma cidade que adotou como a sua com quase 40 anos. Nascida em 8 de 12 de 1955, na cidade de Camalaú, Paraíba, viveu sua infância na cidade de Monteiro, Paraíba. Lá já escutava falar de Salgueiro e tinha imensa curiosidade em conhecer. Acompanhando a sua família, foi morar em Arco Verde. Em passeio a Salgueiro, conheceu seu futuro esposo e daqui não saiu mais. Ela é casada com Enoque, aquele que transportava material de construção, que mora lá na Primavera, e pai de Márcia, da Paz e Mestre do IEF. Superando as dificuldades de uma infância difícil, a mãe esquizofrênica vivia temporadas em sanatório. Por conta da sua doença, o pai abandonou a família. Em conflito com os irmãos mais velhos, foi expulsa de casa aos 15 anos e foi viver na rua por conta própria. Sem deixar se abater por dificuldades, construiu para si uma personalidade forte e decidida, assumida o rumo da sua vida. Casada, voltou a estudar. Quando sua primeira filha entra na escola, formou-se no magistério em 1986. Ela se formou junto com esta vereadora. No ano de 88, foi aprovada no concurso na gestão de Miguel Arraes de Alencar. Passou a lecionar primeiro na cidade de Serrita, posteriormente transferida para Salgueiro. Dedicou-se a partir, então, a ensinar crianças a ler e escrever. Sua sala de aula, nenhum aluno pôde ficar para trás. Está sempre disposta a ajudar cada pequeno a ir além de onde está, incutindo pelos sonhos, desejos positivos e vontade de viver. Por parte do seu tempo também é dedicada à Igreja Católica, onde assumiu o serviço de catequese das crianças do bairro da Primavera. Mãe, esposa, amiga, companheira de seus lábios, sempre uma palavra precisa de autoestima e confiança. Seu lema de vida sempre foi: com as pedras que atiram, eu construo a minha morada. E assim, ela segue cuidando e ajudando a todos que precisam. O melhor lugar do mundo para ela é Salgueiro, cidade desejada na infância, lugar de realizações dos seus sonhos, de gente grande. Espaço onde constrói sua vida, forma sua família e se realiza. E embora daqui jamais, não quer nem ouvir falar de viver em outro lugar. Apenas 2 dos grandes sonhos ainda não conseguiram realizar: saber o paradeiro do seu pai e ser reconhecida como cidadã salgueirense. Como o primeiro encontro fora do alcance, trago a esta casa, através da vereadora Fátima Carvalho, esta que vos fala, o pedido de cidadania para esta que ainda não foi oficialmente, mas já sente salgueirense de corpo e alma. Que este seja o presente neste dia 8 de dezembro. Muito obrigada a todos os companheiros. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Aprovado por unanimidade. Apresenta e encaminha as comissões técnicas permanentes de Justiça e Redação de Leis. A moção número 23 de 2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Ementa. Formula votos de pesar aos familiares de Maria Janete de Almeida. Pedimos também, senhor presidente, o parecer das comissões, parecer oral.
A pedido do vereador Erinaldo Barros, pareceres orais. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discorda, levanta. Aprovado por unanimidade. Comissão de Justiça e Redação de Leis. Presidente Maria de Fátima, vou substituí-la por Auremar, vereador Auremar. Presidente Auremar. Parecer favorável. O relator Edinaldo Barros. Favorável. O membro Alberto Muniz. Parecer favorável. Apreciação dos pareceres. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discorda, levanta. Aprovado por unanimidade. Em discussão. Eu queria agradecer aos companheiros. Essa moção eu dei entrada assim que aconteceu o seu falecimento. Maria Vanete de Almeida foi uma... Não vou ler aqui a moção, porque se você entrar no site você vai conhecer. Não era filha de Salgueiro, mas foi uma mulher que trabalhou pela área rural de todo o estado de Pernambuco. Em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 126, 2012, autoria da vereadora Raimunda Barros. Assunto: solicita o ilustre senhor administrador da CELP em Salgueiro, no sentido de proceder em caráter emergencial à iluminação pública no sítio Sossego, Campinho, no município de Salgueiro. Em discussão? Em votação. Quem estiver de acordo permaneça sentado. Quem discordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 127, 2012, autoria da vereadora Raimunda Barros. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor ministro da Integração Nacional para proceder em caráter emergencial à transferência dos motores dos sítios Malícia, adjacências, para a Vila Agrícola construída para o recenseamento. Senhor presidente, é porque desde 2005, eu sei que é do conhecimento de todos os vereadores desta casa, que desde 2005 que começou o processo de desapropriação daquela área e, consequentemente, o processo de construção de casas para o reassentamento. Nesse período de 2005, no caso, 7 anos, que aquela comunidade vive sofrendo. Por quê? Porque um recurso, nenhuma atividade municipal pode ser realizada, nenhum investimento poderia ser realizado na questão de melhoria neste período, com a alegação de que nesta área estava só o Ministério da Integração era que devia beneficiar. Por mais de uma vez, a gente procurou o Ministério no espaço situado aqui na cidade de Salgueiro, principalmente para o abastecimento de água naquela localidade. Ficava difícil a gente trabalhar. Ia na Secretaria de Agricultura, mesmo sabendo que aquela área já estava num processo de remanejamento e de assistência pelo Ministério da Integração. Então, ficou essa comunidade, durante esses 7 anos, subassistida, a não ser com algum favor de alguma autoridade que queria, ou de algum cidadão ou cidadã que quisesse prestar esse trabalho. A seca assolando aquela região, as casas feitas pelo Ministério da Integração, todas prontas, inclusive estão rachando por falta de uma atitude firme, que a gente não sabe quais os motivos que o Ministério da Integração ainda não conduziu aquele povo para a ocupação daquelas casas, visto que é obrigação desse Ministério fazer todo um processo de assistência social, de justiça social àquelas comunidades. Isso nos constrangia. Eu sei que não só a mim, vereadora daquela região, como alguns outros vereadores que por ali passaram e foram cobrados, foram solicitados um pouco de assistência àquele pessoal.
Então, diante disso, a gente quer, inclusive eu solicito a Vossa Excelência, o senhor presidente, porque a gente abreviou aí Ministério da Integração lá na justificativa. Eu peço a Vossa Excelência que me conceda fazer uso da reformulação para a gente colocar o nome por extenso, porque nós sabemos que na questão legal não é bom a gente como é que se diz? Abreviar não é nem legal, na parte de cerimonial não é correto a gente abreviar um termo do Ministério, inclusive colocando o nome do senhor ministro, que a gente também não colocou. Então, só isso aí. E tenho certeza, eu não vou nem dizer que espera que os nobres pares se irmanem a esse movimento, porque é do conhecimento de todos. Eu tenho certeza que que Vossas Excelências não vão se opor a esse requerimento. Muito obrigada. Em discussão, em votação, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 128, 2012, autoria da vereadora Fátima Carvalho. Assunto: solicita ao excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Marcondes Libório de Sá, que interceda junto à CELP no sentido de providenciar a extensão de rede elétrica para atender 5 famílias por trás da Travessa José Carlos, no bairro Alto dos Abelha. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento 129, 2012, autoria da vereadora Raimunda Barros. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito, Dr. Marcondes Libório de Sá, que interceda junto à CELP no sentido de promover, em caráter emergencial, a instalação de luminárias e troca de lâmpadas para a iluminação pública da comunidade do sítio Caldeirão das Letras. Em discussão? Em votação? Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem discordar levante-se. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assunto a tratar, nem matéria a deliberar, agradeço a presença de todos e ao tempo que convido para a próxima reunião, que se realizar-se no dia 18 de outubro de 2012, próxima quinta-feira. Declaro encerrada, sob as bênçãos de Deus, nossa sessão.